Shalom a todos, nesse vídeo eu venho trazer um mini curso para você já sair lendo hebraico. Além disso, venho trazer alguns fatos históricos no qual ocorreu a transição da escrita do paleo-hebraico para a escrita aramaica assíria, das escrituras sagradas da Antiga Aliança, a morte do verdadeiro hebraico e nascimento do aramaico. Na minha opinião, o que temos hoje não é hebraico coisa nenhuma, mas sim aramaico. Se você ir no Google, se você ir em um judeu dos dias de hoje, se você ir em Jerusalém, você verá eles dizerem que essa escrita usada por eles é hebraico, mas verão escrever em aramaico. Ora, hebraico é hebraico, aramaico é aramaico. O que ocorre na história, no tempo e hoje é que misturou o hebraico com o aramaico em um ponto do tempo, e alguns tradutores passaram pano e deixaram esse engano na história. Porém, há um povo no qual ainda preservam essa escrita patriarca, paleo-hebraica, o povo de Samaria, em Israel. Um breve resumo sobre a transição da escrita hebraica antiga, agora chamada de paleo-hebraico, para a escrita ashurit, assíria, mas agora chamada de hebraica. Com todas as formas de alfabeto que foram aperfeiçoadas ao longo dos séculos, a escrita do Oriente Médio não fugiu à regra. Os fenícios, também conhecidos como povos do mar, hábeis navegadores e comerciantes, tiveram contato com diversos povos e, como eram inteligentes, assimilavam o que de melhor aprendiam desses povos. Muitas vezes aperfeiçoavam para o que achavam mais prático. Também conheceram diversas formas de escritas pictográficas, principalmente as egípcias, e com base nelas, por volta do ano 1200 antes do Messias, aperfeiçoaram uma forma de escrita mais prática e mais rápida de se escrever, ou seja, um alfabeto fonético contendo 22 caracteres consonantais, o chamado alfabet, as duas primeiras letras do seu alfabeto. Os arameus, assírios, hebreus, dentre outros povos, assimilaram o alfabeto fenício com 22 letras, conservando seus nomes com adaptação na pronúncia, mas cada povo fez pequenas modificações nas letras que as identificavam como suas peculiares. A escrita aramaica assíria foi aperfeiçoada ao longo dos séculos pelos escribas dos impérios da Mesopotâmia, Assíria e Babilônia, em um sistema de escrita compacto e disciplinado que pode conter muitas informações em uma página, como exigido por uma administração imperial, pois os caracteres da escrita primitiva não se encaixavam no mesmo modelo e tendiam a serem inclinados, em vez de orientados verticalmente. Ocupava muito espaço, como podemos ver nessas figuras. Contrastando com essa escrita, a escrita assíria, ashurit, era bem mais prática, como podemos ver nesse exemplo do ano 515 a.C. do Messias. Com a ida do reino de Israel para o cativeiro assírio no ano 721 a.C. do Messias, relatado em 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6, e do reino de Judá um pouco mais de um século depois para o cativeiro em Babilônia, relatado em 2 Reis, capítulo 24 e 25, os judeus assimilaram a escrita assíria, também usada em Babilônia, nos 70 anos de cativeiro, por ser o alfabeto assírio essencialmente o mesmo que o hebraico cananeu, em termos dos nomes e funções das letras. Assim sendo, fazia sentido usar a escrita assíria para contar as histórias e as leis da Bíblia hebraica, proposta para a escrita por ser mais compacta e fácil de seguir numa linha reta. Muitos atribuem essa mudança a Esdras, o escriba. Em termos modernos, você pode comparar a mudança de caracteres góticos para fontes serifadas como Times ou Garamond. No entanto, a decisão foi emocionalmente violenta, porque significava abandonar a escrita ancestral que serviu ao país por pelo menos 1000 anos. Então, para minimizar a decisão, ela foi enterrada em uma parte obscura do Talmud, o Tratado de Sanedrim, Sinédrio, um dos 10 tratados do Sider Nezikim, que lida com danos, processos civis e criminais. A escrita assíria, agora utilizada pelos judeus, acabou sendo dado um nome mais neutro, de Ktav Merubah, escrita quadrada, na esperança de que a troca acabasse sendo esquecida. E assim foi, pois a antiga escrita hebraica foi brevemente relançada para ser relegada às inscrições puramente cerimoniais, como em moedas ou para o santo nome do Criador, em seletas passagens bíblicas em pergaminhos por seitas dissidentes como os essênios, que escreveram os manuscritos do Mar Morto, mas deixadas para desaparecer na obscuridade. Assim, no início da Era Comum, muitos poucos judeus poderiam até lê-la e de fato associavam aos samaritanos. Já em 1691, essa conexão entre os samaritanos e os alfabetos hebraicos
antigos foi feita por Henry Dodwell. Os samaritanos ainda preservam o Pentateuco nos caracteres hebraicos antigos. Humphrey Prideaux também escreve em 1799. Esses 5 livros dos samaritanos ainda têm entre eles, escritos no antigo caráter hebreu ou fenício, que estavam em uso entre eles antes do cativeiro babilônico, e nos quais essas e todas as outras escrituras foram escritas, até que Esdras as transcreveu para os caldaicos, aramaico. Essa mesma narrativa é apresentada na edição de 1831 da Enciclopédia Americana. Durante o cativeiro babilônico, eles receberam dos caldeus o caráter quadrado de uso comum, e na época de Esdras, os antigos manuscritos hebraicos foram copiados em caracteres caldeus, aramaicos. Os samaritanos até hoje utilizam o antigo alfabeto, desde quando o Pentateuco foi recebido por Moisés, como podemos ver nessa foto. O mais interessante é que no início, os soferim, escribas judeus, ao recopiarem os livros da antiga aliança como a nova escrita, onde se deparavam com o antigo nome do Criador, não o transcreviam para essa escrita pagã assíria, mas o deixavam em sua forma hebraica antiga, agora chamada de paleo-hebraica, como podemos ver em muitos manuscritos achados em Qumran e no Egito. Veja alguns exemplos. Resumindo, a maioria dos judeus e muitos judeólatras ou judaizantes que chamam a atual escrita hebraica de santa, na verdade esta é uma escrita pagã, assírio-aramaica, que foi rebatizada de hebraica, hebraica quadrada, mesmo sendo o contrário do hebraico, o aramaico. Mas foi um erro ou pecado essa mudança radical? Na minha opinião, de forma alguma, pois somente foram mudadas a forma das letras, mas o antigo texto e a sua mensagem original continuaram as mesmas, com exceção de alguns manuscritos com variantes por erros de copistas posteriores. Acho errado de chamar essa escrita hebraica de santa. Não, santa não é, pagã sim, mas continuamos. Embora o nome de Yahweh nos tempos da antiga aliança fosse conhecido em toda a terra pelos povos que tiveram contato ou ouviram falar dos hebreus, Êxodo 9:16, Salmos 96, do 1 ao 3 e etc. Esse nome, após o cativeiro babilônico, começou a ser substituído por palavras hebraicas correspondentes a Deus ou Senhor, ou, quando se fazia referência a ele, os judeus falavam Hashem, que significa o nome, entre outros. Ou seja, pronomes substituindo o nome próprio do Criador, Yahweh Tsevaot. Assim como fazem até os dias de hoje por cristãos e judeus em geral. Não que isso esteja errado, mas se o seu nome é importante o suficiente para você não gostar quando alguém te chama de o carinha de azul ou o carinha que mora logo ali, por que o nome de quem criou os céus e a terra não seria? Repense, irmãos. E isso foi continuado no tempo da Nova Aliança, onde até mesmo em citações das escrituras hebraicas, os escritores da Nova Aliança usaram a palavra Kyrios, que significa Senhor, em todas as suas ocorrências. Não há nenhuma passagem bíblica dos mais de 5.000 manuscritos em gregos da Nova Aliança onde aparece alguma representação ou pronúncia do tetragrama, ou seja, o nome inefável do Criador. No meio judaico, isso aconteceu pelo fato da língua hebraica começar a ser substituída pouco a pouco pela aramaica, idioma internacional da época antes do Império Grego se consolidar, pois o povo recém-chegado do cativeiro estava mais familiarizado com o idioma dos seus antigos dominadores que com o seu idioma pátrio, a ponto deste ser falado somente no templo pelos chefes religiosos, tornando-se um idioma sagrado, a tal ponto de as escrituras sagradas, quando lidas em hebraico, serem parafraseadas em aramaico, por ser este falado povo em geral. Uma prova disso é que quando o povo voltou do exílio, o sacerdote Esdras, ao ler o livro da lei aos judeus reunidos em Jerusalém, precisou de diversos levitas para explicarem o significado das palavras lidas. Neemias capítulo 8, versículos 7 e 8. Aqui não se trata de uma simples explicação do texto lido, como fazemos em nossas pregações. Dá a entender que eles iam lendo o livro e traduzindo, conforme algumas bíblias que acrescentam uma nota de rodapé dizendo e explicando, como por exemplo, a lei estava escrita em hebraico, mas na Babilônia os judeus haviam começado a falar o aramaico, por isso era necessária a tradução. Abrindo parênteses, podemos ressaltar o seguinte: antes do cativeiro babilônico, o povo em geral não entendia o aramaico, que é o siríaco. Os gregos chamavam o idioma aramaico de siríaco, pois chamavam a terra de Harã, de Síria.
mas somente alguns líderes do povo, conforme 2 Reis capítulo 18, versículo 26 e 27 e Isaías 36, versículo 11 e 12. Após o cativeiro, os papéis se inverteram e o povão entendiam somente o aramaico, e o hebraico, mesmo o verdadeiro paleo-hebraico, era entendido somente pelos líderes do povo. Neemias capítulo 8, versículo 8. Embora os judeus houvessem esquecido seu idioma original, o paleo-hebraico, e passaram a falar o aramaico siríaco, o povo em geral chamava este último de hebraico, conforme creem muitos eruditos. Já no início do primeiro século depois do Messias, havia uma mistura dos dois idiomas, não sendo nem o hebraico nem o aramaico puro. Putz. Fechando parênteses, voltando ao assunto do antigo nome, Yud Rei Vav Rei, Yahweh, após o cativeiro e especificamente depois da independência macabaica dos macabeus, o nome começou a ser evitado pelos judeus de falar aramaica, e quando este idioma finalmente suplantou o hebraico, o nome somente poderia ser pronunciado no grande templo de Jerusalém. Eles não queriam que o povo soubesse o verdadeiro nome do pai. A própria escrita hebraica original deu lugar à escrita conhecida como Ashurit, Assíria, quadrada, hoje erroneamente conhecida como hebraica, e todo o Tanakh, a antiga aliança hebraica, foi copiado com esses novos caracteres pagãos assírios. De início, somente o sagrado tetragrama foi preservado na escrita hebraica original, proto-hebraico, mas até depois o nome sagrado foi transliterado para o novo alfabeto. Pelo fato de um idioma hebraico original começar a ser esquecido pelo povo em geral e o aramaico ter tomado seu lugar, tornou-se necessário que fossem feitas versões parafraseadas das escrituras sagradas para este idioma, que ficaram conhecidas como Targums, sendo mais famosos o Targum Onkelos e os papiros de Elefantina, sendo este último pertencente aos judeus de uma colônia no Egito, provando que a língua oficial dessa colônia era o aramaico. Quando as escrituras traduzidas para o aramaico e principalmente para o Targums, o tetragrama Yud Rei Vav Rei passou a ser digrama, ou seja, passou a ser representado por um duplo Yud, YY, mas a sua leitura era Senhor. Daniel capítulo 5, versículo 23. Quando séculos depois foi pontuado pelos maçoretas com vogais artificiais, ficou a leitura do digrama como Ye e A, mas para ser pronunciado Adonai. Agora sim surgiu o tal Adonai, para se referir ao Criador dos céus e da terra. Assim sendo, o nome Yud Rei Vav Rei deixou de ser pronunciado, a ponto de Flávio Joséfo, historiador judeu no primeiro século depois do Messias, ao narrar um encontro de Moisés com o Criador na sarça ardente, escreveu que Moisés agradeceu ao Criador pelo fato dele ter se dignado fazê-lo ouvir a sua voz ali dizer seu nome, a fim de que ele pudesse melhor invocá-lo quando lhe oferecesse um sacrifício. Deus concedeu-lhe esse favor, que jamais havia feito a qualquer outra pessoa deste mundo, mas não me é permitido repetir qual é esse nome. A ideia de que ninguém sabe o nome original, Yud Rei Vav Rei, e nem sua pronúncia, foi uma mentira inventada pelos religiosos judeus para que o tetragrama não fosse pronunciado. E tal mentira é perpetuada pelos testemunhos de Jeová, e muita gente acredita nessa mentira até hoje. O nome do Criador foi dado a Moisés, e esses religiosos canalhas esconderam de nós ao decorrer do tempo. Mas como diz a profecia de Isaías 52, portanto meu povo saberá meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo, eis-me aqui. Não era objetivo dos judeus chamarem o Criador pelo nome de Jeová ou Jeová, pois esta forma é uma corrupção da pronúncia do tetragrama, feita pelos judeus maçoretas do 8º século depois do Messias, para que não fosse pronunciado, pois onde encontrava-se o tetragrama, ao pontuarem com vogais artificiais do texto hebreu, pois originalmente era escrito somente com consoantes, ao invés da pronúncia original, eles fizeram 2 acréscimos vocálicos distintos ao tetragrama Yud Rei Vav Rei. Primeiro, acrescentaram as vogais de A, E, Donai, Adonai, Senhor, ou seja, E, O, A, originando as formas para que o leitor pronunciasse Adonai. Segundo, ou acrescentaram as vogais de Elohim, que significa Deus, ou seja, E, O, I, originando as formas para que fosse pronunciado como Elohim. Quando Adonai acompanhava o tetragrama, para que não houvesse uma repetição fonética de Adonai, Adonai ou Elohim, Elohim. Agora vamos às provas históricas e filológicas sobre a pronúncia do tetragrama. O tetragrama Yud Rei Vav Rei é uma forma verbal composta do modo do incompleto futuro, terceira pessoa do masculino singular, e vem da raiz Re
Vav Rei, Havá, terceira pessoa do imperfeito ou completo, que é a forma arcaica do verbo Re, Yud, Rei, Hayá, ser. Pela junção dos tempos, Re, Yud, Rei, Hayá, ele era, com Re, Vav, Rei, A, Hu, A, ele é, originando o nome Yud, Rei, Vav, Rei, Yahuwah, ele será, ou aquele que será. O próprio Criador, Elohim, foi quem assim se deu a conhecer Moisés, em Horeb, quando este lhe perguntou o seu nome, e a sua resposta foi: eu sou o que sou. Em hebraico, Ahiá, Achar, Ahiá, eu serei o que serei. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, ou eu serei, Ahaiá, me enviou a vós. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E no verso 15 acrescenta: disse mais, Yud Rei Vav Rei a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahuwah, Yud Rei Vav Rei, Yahuwah, o Deus de vossos pais. E assim vemos que no verso 14 o Criador usa a primeira pessoa do singular do verbo ser para seu nome, mas no verso 15 ele usa a terceira pessoa no mesmo tempo, modo e voz, imortalizando essa forma verbal como um de seus nomes, que em hebraico antigo era pronunciado como Yahuwah. O próprio Criador já havia profetizado em Isaías a respeito de seu novo nome. Por isso meu povo saberá meu nome, portanto naquele dia saberá que eu sou Yah, quem fala, eis-me aqui. Como vimos, o tetragrama Yud Rei Vav Rei significa literalmente eu serei, apontando para um acontecimento no futuro. Ele será o que ou quem? Pelo fato de o verbo estar no incompleto, teria que ser completado, ou seja, ter o seu cumprimento em alguém e em algum lugar no tempo. Isto procurou-se na plenitude dos tempos em Yahushua HaMashiach, o Messias, pois ele disse aos judeus, quando estava dando lição de moral em público: antes que Abraão existisse, eu sou, Yah. João capítulo 8, versículo 58. Em hebraico, Ani Ahua. Eu sou, ego eimi, o pão da vida. Eu sou, ego eimi, o pão vivo que desce do céu. Eu sou, ego eimi, a luz do mundo. Eu sou, ego eimi, lá de cima. Eu sou, ego eimi, a porta das ovelhas. Eu sou, ego eimi, a porta. Eu sou, ego eimi, o pastor, o bom pastor. Eu sou, ego eimi, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, ego eimi, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou, ego eimi, Yahushua, a quem tu persegues. Porque o tetragrama não se encontrava em grego. Primeiro, uma prova de que o tetragrama não se encontrava em nenhum manuscrito original da Nova Aliança é que nenhum dos mais de 5.000 manuscritos gregos distintos, completos ou em fragmentos, o nome foi encontrado, e nenhum dos primitivos escritores eclesiásticos, pais da igreja, fez qualquer citação incluindo-o, pois suas citações reportam a escrita original da Nova Aliança. Segundo, todos os fragmentos da Septuaginta, uma tradução da Antiga Aliança para o grego, o Targum Shevi'im, tradução dos 70, produzidos antes do segundo século, contém o tetragrama e o inclui em suas várias formas hebraicas arcaicas, e não em grego, como era de se esperar. A razão disso é que ela foi produzida por judeus, e por séculos foi utilizada por judeus helenos, que se acostumaram a suprir a pronúncia do tetragrama pelos nomes Senhor ou Deus, tanto nos seus equivalentes hebraicos e aramaicos como gregos. Quando a Septuaginta começou a ser copiada por copistas cristãos, estes substituíram o tetragrama pela palavra grega Kyrios, que significa Senhor, a exemplo da Nova Aliança. A Nova Aliança tem uma mensagem universal e a língua universal da época era o grego. Além do mais, os escritores sacros da Nova Aliança jamais poderiam ter escrito tetragrama na Nova Aliança grego pelo seguinte motivo: somente uma letra do tetragrama Yud, Rei, Vav, Rei hebraico tem o seu equivalente em grego, ou seja, o Yud com o Iota. As três restantes, Rei, Vav, Rei, não têm correspondentes gregos satisfatórios. Trágico. Terceiro, a Nova Aliança, por ser universal, não poderia conter caracteres que seriam desconhecidos para outros povos, pois como eles entenderiam uma mensagem tal como esta, por exemplo: aquele que invocar o nome de Yud, Rei, Vav, Rei será salvo. Ora, somente judeus ou algum estudioso gentil saberiam de que esse nome se tratava, embora não mais soubessem a sua pronúncia correta. Mas, para os demais, a frase não teria sentido algum, fato pelo qual os escritores sacros inspirados muito bem o traduziam como Kyrios, Senhor, pela forma equivalente conhecida como Kyrios. Quarto,
Há atualmente mais de 5.000 manuscritos da Nova Aliança grego, no todo ou em parte, alguns bem antigos datados entre o primeiro e o segundo século, e nenhum deles contém o tetragrama. Como já conversamos, o hebraico que temos hoje, que foi transcrito à Antiga Aliança, na verdade não é hebraico coisa nenhuma, mas sim aramaico. O aramaico se chama hoje como hebraico, e o hebraico verdadeiro se chama hoje como paleo-hebraico. Entendido isso, podemos ir para o curso de aramaico. O hebraico aramaico, escrito em caracteres aramaicos, Ivrit, é a língua no qual foi transcrita a Antiga Aliança. É uma língua que pertence ao ramo das línguas semíticas. Línguas semíticas porque vem de Sem, filho de Noé, ao qual pertencem o árabe, o aramaico e o siríaco, sendo que os estudiosos creem que sejam todas originadas de um mesmo idioma raiz conhecido como paleo-semítico, que teria existido há cerca de 4.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes do Messias. No paleo-hebraico, como em todos os hebraicos, lemos de trás para frente as palavras e textos. Esse contém 22 letras consoantes, quanto ao hebraico aramaico contém 22 letras consoantes e mais as vogais A, E, I, O, U, que se dá por sinais que chamamos de sinais massoréticos. Essas modificações se dão para servir como ensino da leitura do hebraico aramaico e paleo-hebraico. O hebraico aramaico seria uma ramificação dessa raiz, desenvolvido entre o povo hebreu, e cuja história pode ser dividida em dois estágios principais: hebraico antigo, paleo-hebraico, língua falada pelo antigo povo de Israel desde a época dos patriarcas. Sua escrita era efetuada no antigo alfabeto hebraico e ainda hoje é conservado e utilizado pelos samaritanos, moradores de Samaria, Israel. Esta língua foi usada até o cativeiro na Babilônia, período dos profetas de Yahweh. E Ashuri, a língua adotada pelos judeus após o retorno de Babilônia, derivada do aramaico, possuindo um alfabeto quadrado. Com a adoção da língua aramaica, também o antigo hebraico passou a ser escrito com este alfabeto, o mesmo que se utiliza desde então, até nossos dias no hebraico moderno. Este é o aramaico babilônico judaico. A adoção da escrita hebraica com caracteres aramaicos era atribuída a Esdra, o escriba. Esta língua continuará sofrendo influências de outros idiomas através da história judaica e serve de base para o que conhecemos como o hebraico moderno. Vamos aprender o paleo-hebraico, o verdadeiro hebraico, no qual era a língua mantida pelos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, até o exílio babilônico. Essa era uma língua, digamos, mais espiritual, ou seja, as palavras tinham mais sentido semântico e menos na escrita, e essa era uma língua sem frescura, por assim dizer, onde a pronúncia só existia a vogal A. Logo, se formos transliterar essa língua, só poderíamos usar a letra A como vogal. Vamos conhecer o alfabeto do paleo-hebraico que chamamos de Aleph-Bet. Aleph pronunciamos como A, Bet, Ba, Gamal, Ga, Dalet, Da, Ha, Ha, Waw, Wa, Zan, Za, Chat, Ha, Tit, Ta, Yad, Ya, Kaf, Ka, Lamed, La, Mim, Ma, Nun, Na, Samach, Sa, Ayam, Ai, Pa, Pa, Sade, Taz, Kaf, Qua, Rash, Ra, Shan, Sha, Tau, Ta. São 22 consoantes, cada uma dessas letras representam números para a soma gemátria. Não aconselho entrarem nesse tipo de conhecimento de gemátria, pois não estudo isso, mas me parece cabala. São números contados em unidades, dezenas e centenas, de 1 a 10, depois de 10 a 100, depois de 100 a 400. Cada uma dessas 22 consoantes se tem letras para transliteração, sendo duas delas com a mesma letra para transliteração: Aleph, letra A, e Ayan, letra A também. Algumas palavras são escritas com uma e outras com a outra. Isso porque, como eu disse, o paleo-hebraico tem um sentido mais espiritual do que na escrita, porque cada letra do Aleph-Bet tem um significado e uma figura. São elas: Aleph, líder, boi; Bet, casa; Gamal, pé; Dalet, porta; Ha, olhe, contemple; Waw, prego; Zan, ferramenta; Had, cerca; Tit, cobra; Yad, mão, braço; Kaf, palma da mão; Lamed, vara; Min, água; Nan, semente; Samach, espinho; Ayan, olho; Pa, boca;
Tzade, trilha. Qaf, sol no horizonte. Rash, cabeça. Shan, destruir ou dente. Tal, aliança. Agora vamos conhecer o alfabeto do hebraico aramaico, que é chamado de Aleph Bet, que se trata das duas primeiras letras do alfabeto. Perceba também, Aleph Bet, Alf Bet. Aleph Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nan, Samech, Ayan, Pe, Tzade, Qaf, Resh, Shin, Tav. São 22 consoantes, cada uma dessas letras representam números para a soma gemátria também. São números contados em unidades, dezenas e centenas, de 1 a 10, depois de 10 a 100, depois de 100 a 400. Dessas 22 consoantes, 3 delas têm sons diferentes de R's. A quinta letra, Re, tem som de R fraco, Re, como rato. A oitava letra, Het, tem um som de R puxado, como carro, Het. E a 20ª letra, Resh, tem som de R forte, como barato, Resh. 5 das consoantes têm o que chamamos de sufixos, que são letras alternativas que se usam no final da palavra, como por exemplo, Kaf se usa o sufixo com essa figura, Mem se usa essa figura, Nan, Pe, Tzade. Sempre que terminar as palavras com Kaf, Mem, Nan, Pe ou Tzade, são essas figuras que serão usadas. Cada uma dessas 22 consoantes se tem letras para transliteração, ou seja, letras latinas para transliterar um alfabeto de figuras. Todas essas letras têm suas respectivas letras de transliteração, menos 2 delas, o Aleph e o Ayan, que no hebraico aramaico elas são usadas como vasos, vazios, para qualquer uma das vogais, A, E, I, O, U. Agora vamos para os sinais massoréticos. Os sinais massoréticos são sinais utilizados apenas no hebraico aramaico para a adição de vogais às 22 consoantes. São A, E, I, O, U, que serão alternadas de acordo com os sinais. Os sinais são compostos de sequências de bolinhas e traços com seus respectivos nomes, que são utilizadas sempre embaixo ou na esquerda superior da letra. E outros sinais de bolinhas que são usadas dentro ou em cima da figura, que são chamadas de dagesh. Os sinais são patá, é um traço embaixo da letra e simboliza a letra A. Kamet é um T embaixo da letra e simboliza A com acento agudo. Tsere são 2 bolinhas embaixo da letra e simboliza o E com acento circunflexo. Segol são 3 bolinhas em forma de rosto embaixo da letra e simboliza E com acento agudo. Hirek é uma bolinha embaixo da letra e simboliza Y com a fonética de I. Holem é uma bolinha na esquerda superior da letra e simboliza O com acento agudo. Kubutz são 3 bolinhas em formas de escada embaixo da letra e simboliza a letra U. E o Sheva são 2 bolinhas, uma em cima da outra, embaixo da letra, simboliza um apóstrofo, que faz a letra ser lida mais rapidamente que as outras letras da palavra. Os sinais da Gesh são colocados em apenas algumas letras, como Bets. Aqui as alterações são feitas com ou sem o sinal dentro da letra. Com o sinal dentro da letra, ela simboliza som padrão de B, Bet. Mas se ela está sem sinal, ela deixa de ser B e passa a ser V, Vet. No Vav, essa letra tem 3 alterações com o dagesh. Sem bolinha, ela simboliza o som padrão de V, Vav. Mas com a bolinha dentro dela, simboliza o som de U, Uau. E com a bolinha na cabeça dela, simboliza o som de O, com acento circunflexo. Perceba que o dagesh em cima do Vav não é o sinal Holem, que é O com acento agudo, pois o Holem se encontra na esquerda superior da letra e não em cima. Kaf, as alterações do Kaf com o dagesh se dá por algumas alternâncias com a bolinha dentro do Kaf ou Kaf Sufit, que tem o som padrão de K. E sem bolinha no Kaf ou no Kaf Sufit tem som de Raf, igual o Het, porém tem o F no final, ficando Raf. No Pei, com ele são alterações básicas. Com uma bolinha dentro dele se torna um som padrão de P, Pei. Sem a bolinha no Pei ou no Pei Sufit, se tem o som de F, ficando Fei. E no Shin, as alterações do Shin se dá com uma bolinha em cima do braço da direita, que temos o som padrão de Shin. E com a bolinha no braço da esquerda, que temos o som de Sin.
Agora vamos montar algumas palavras para o melhor entendimento dos irmãos. Dalet, patá, men, sufit, temos dan. Dalet, D, mais patá, letra A, mais men, sufit, M, dan, que significa sangue. Bet, patá, yut, tav. Temos beit. Bet, B. Por que B? Porque tem o dagesh dentro. Mais patá, letra A, mais yut e mais tav. Beit, que significa casa. Tav, sere, shin, vav, vet, re. Temos techuvá, tav, letra T, mais sere, letra E, com acento agudo, mais shin, SH. Por que SH? Porque o dagesh está no braço da direita. Mais vav, letra U. Por que U? Porque o dagesh está dentro do vav. Mais vet, V. Porque o bet está sem o dagesh. Mais re, techuvá, que significa arrependimento, voltar para o caminho do Pai. Pei, sere, samer, patá, het. Temos Pesach. Pei, letra P. Porque tem o dagesh. Mais sere, E com acento circunflexo. Mais samer, letra S. Mais patá, letra A. Mais het, Pesach, que significa Páscoa. Samer, kubutz, kaf, vav, tav. Temos Sukkot. Samer, letra S, mais kubutz, letra U. Mais kaf, letra K, mais vav, ou com acento circunflexo. Mais tav, letra T. Sukkot, que significa cabanas ou cabana. Pronto, agora você já pode ler em hebraico-aramaico. Lembrando que você ainda precisa comprar um dicionário bilíngue de hebraico-português para saber o que significa cada palavra que lê em hebraico. Você pode achar dicionários assim nas lojas online.